esse é o podcast É Possível Fazer Diferente? Um podcast que debate sobre as dúvidas e questionamentos do mundo da maternidade, do desenvolvimento infantil e de todos os outros desafios que englobam o desenvolvimento dos nossos filhos e filhas. Falamos sempre de assuntos atuais, de muita relevância para os pais e com viés montessoriano. Nosso objetivo é convidar os adultos para olharem as crianças sob uma nova perspectiva. E eu digo sempre, sim, é possível fazer diferente. Eu sou Marla Simonini, mãe da Marina e da Heloísa, idealizadora da Morada Montessori e estudiosa voraz da educação com enfoque no método Montessori. Olá, eu sou a Júlia Webb, mãe da Cecília, psicóloga, empresária e uma curiosa sobre o método Montessori. E estou aqui para mediar mais um episódio. É. Hoje nós vamos falar do atraso de fala, um pavor de muitas mamães e papais, principalmente quando a gente resolve olhar no Google ao que está atribuído, terror e pânico, né? Quais os marcos de desenvolvimento da fala? O que configura realmente um atraso? Afinal, cada um tem seu tempo? Como é que é isso, né? O que devo fazer para ajudar nessa aquisição de linguagem? Como que a gente não atrapalha, que é o mais importante, né? E para entender tudo isso, nada como conversar com uma super especialista, fonoaudióloga, para acalmar nossos corações. Então tá aqui a Ana Leonor, né? A Ana Leonor é fonoaudióloga com 25 anos de experiência no desenvolvimento da primeira infância. Acredita que a construção humana começa ainda nos primeiros dias de vida e se dedica a ajudar pais e cuidadores para melhores práticas e a reabilitação dos principais transtornos do desenvolvimento das crianças pequenas. Então, primeiro, a gente gostaria de agradecer você por vir falar um assunto tão importante, né? E que aflige aí o coração de muitos pais. E pedir um pouquinho para você se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória. Ai, primeiro, obrigada pelo convite. É sempre uma alegria poder falar sobre desenvolvimento e poder colaborar, né, trazendo informação de verdade. Como a Marla disse, na internet é um mundo sem fim e a gente ouve cada coisa. E é papel em branco, né? Cabe É. tudo, vale E tudo. eu sempre digo para os pais: olha, não vai, eu te proíbo de olhar isso na internet, que você vai olhar isso e vai ficar desesperado. Não busque. É, tenha, obviamente que tem fontes seguras de informação, mas cada diagnóstico é muito específico, né. Então, nada como procurar um bom especialista. Hã, desde sempre eu me encantei pelo desenvolvimento. Minha mãe era pedagoga da PAI, depois se tornou coordenadora pedagógica, e eu cresci nesse ambiente de inclusão. E aí, quando eu fui fazer faculdade, eu sabia que tinha que ser alguma coisa, vinculado à infância. E aí escolhi a fono, e aí já são 25 anos trabalhando dentro desse contexto de desenvolvimento infantil. E você desde o começo, então, já sabia que seria fono na infância. É, eu comecei como professora de escola dominical. Eu fiquei muitos anos como acho que com 12 anos, depois eu fiquei como monitora de acampamento e sempre trabalhei com crianças, sempre foi, assim, minha grande paixão, né. Legal. Acho que assim, então, pra gente começar, né, eu acho que a gente pode, vou falar assim, começar do começo. Vamos começar do princípio? Eu acho que é o que geralmente, né, é a primeira dúvida dos pais das mães, né? Qual idade ali, quantos meses o bebê começa a falar, qual é a expectativa real que faz sentido, né? E quando são esse momento das primeiras palavrinhas. Então, E assim. também, acrescentando, a intenção da fala, né. A gente começa pela intenção da fala para depois conseguir, Vamos falar, né? executar, Verbalizar. É, né. primeiro a É, recepção, primeiro eu compreendo, depois exato. eu Então a gente queria ver expresso. isso, sabe. O que configura realmente um atraso, afinal de contas, É, o né, que que é o bicho papão, né, é. de muitas mães. O que, os marcos hoje, são mais claros, né. Hã, antes a gente recebia muita criança com 5 anos e que chegava com uma fala: "Ah, o pediatra falou para esperar", ou, né, falaram para esperar, porque até 5 anos a criança fala. Até 5 anos a criança tem que falar tudo. Até 5 anos a criança tem que ter todo o inventário fonológico estabelecido. Até 5 anos a criança tem que saber contar uma história encadeada, tem que ter noção de tempo e espaço. Então, até 5 anos o que a gente espera é uma estrutura muito robusta de comunicação.
E essa intenção, ela começa muito pequenininho, né? Começa com uma criança ali, já com 3 meses, você já começa a fazer triangulação do olhar. Então, é aquele bebê que quando você dá mamar, ele te olha, ele tem um sorriso para você. Depois ele começa, já na introdução alimentar, com aquela troca e entendendo todos os processos. E com 10 meses, 12, o que a gente espera é que essa criança tenha as suas primeiras palavras. Até 1 ano e 2 meses, a gente espera que essa criança tenha um inventário de mais ou menos 5 palavras. Papai, mamãe, vovó, dá, quer, sim, não, palavras como essas. Obviamente que dentro do contexto da família. A criança não vai fazer vovó, mas ela pode fazer bobó e tá tudo bem. Fazer mamãe para mamãe. Então, é isso que a gente espera. E essas são 5 palavrinhas mais ou menos ali até um ano e ano e 1 ano e 2 2. meses, 1 ano e 3. E qual seria, assim, já nesse início, é considerado um atraso de fala? Nesse momento, você percebeu que seu filho ali ainda não tá falando essas 5 palavrinhas, você troca uma ideia ali com o pediatra, é o momento já de pensar numa fono? Que momento que a gente faz, né, enquanto pais? Que a gente fica na expectativa da fala, né? Como a Marla disse, antes de falar, você tem que compreender. O que a gente tem que ver se essa criança compreende de instrução. Mas se quando você dá uma ordem simples, ele já consegue entender. Se ele sabe quem é o papai, sabe quem é a mamãe, ele já começa a relacionar o que é do papai e o que é da mamãe. Ele começa a fazer uso funcional das coisas. Então, a escova de dente, ele já sabe que é para escovar o dentinho, o cabelo, né? A escova que é para pentear o cabelo. Já começa a perceber o que é para levar a boca. Então, faz um bom contato visual, sorri para confirmar aquilo que quer. Então tem outras. A gente se comunica não só falando, né? Isso. O que a gente precisa olhar é quais são as estratégias comunicativas. Essa criança tem uma atenção compartilhada? Quando eu chamo essa criança, ela olha para mim, ela troca, ela ri quando eu faço uma brincadeira, ela, ela interage. Esses são os aspectos mais importantes e que precedem esse desenvolvimento da fala. Então, pelo que eu estou entendendo, a nossa atenção tem que ser para essa qualidade de interação, É a primeira não coisa. verbal. Isso. Quer dizer, a gente, para falar de fala, nós temos que observar eh, componentes não Intenção verbais, comunicação né? geral, né? De Intenção não intenção. comunicativa. É De inten- contato visual, atenção compartilhada e troca de turno. Só existe comunicação quando tem uma troca de turno. Quando a gente está andando e vê uma pessoa conversando sozinha, o que que a gente pensa? Essa pessoa não está bem, Tá doidinha. Saiu da casinha. né? Então, assim, eu me lembro uma vez eu vi um homem andava para um lado para o outro. Eu falei, gente, esse homem não está bem. Quando eu vi, ele estava com fone. Mas é isso. A gente não fala para nada. A gente fala pelo outro, para trocar informação. Então, a primeira função de linguagem que a gente tem é de refutar, dizer não quero. Depois é de solicitar. Então, primeiro a criança, não, que é o choro, e grita e tal. Não tira foto. A filha dela falou, não quero foto. Então, a primeira coisa que a criança aprende, desde muito bebezinha, com, por exemplo, 2 meses, meu filho pegava e empurrava meu peito, que ele não queria peito. Uhum. Também não tinha leite, então tinha que fazer translactação. Então, assim, com 2 meses, ele já me mostrou com uma comunicação física, né, que ele não queria, que aquilo estava inadequado, que não era o que era bom para ele. Então, a comunicação, a primeira vem o refutar, depois o solicitar, que é quando a criança começa a te pedir as coisas. Então, às vezes você tem uma criança que ainda não é verbal, mas, por exemplo, se é uma família que tem tecnologia, né, que, por exemplo, deixa a criança ficar na TV, é uma criança que te entrega o controle para você colocar um desenho, é uma criança que vai lá, pega o celular do pai e coloca, que está com sede, te entrega um copo. Então, né, ela começa a solicitar para além da capacidade dela de oralizar. E aí depois vem as funções sociais, que quando a criança começa a dizer oi, tchau, e mais para frente todas as outras funções, e a informativa, que é contar. Né? E crianças muito pequenas começam a contar as coisas pra gente com o dedinho.
que ela é a É ponta. verdade. Então, ele E quer, ela entrega todo mundo. né? Então, Entrega tudo que aconteceu. a primeira forma de comunicação informativa é o apontar, É né? verdade. E aí a gente pega crianças, às vezes, com um atraso de fala, mas que tem uma boa compreensão, que pega o pai, escala, vai, pega tudo. Mostra, né? Arrasta o adulto, né? Pega assim, Arrasta vem o aqui, eu adulto, quero aquilo eu ali. quero aquilo Traz ali. pra mim. E a gente tá, então, nessa fase ali, 1 ano e 2, e aí falou essas palavrinhas. Ela tá super com intenção, mostrando e comunicando. Que momento que eu sei que tá faltando realmente as palavras? Até 1 ano e meio, se essa criança não está verbalizando com função, é importante fazer uma avaliação. A gente precisa descartar qualquer problema auditivo, né? Porque às vezes você ouve, mas Não algumas processa, né, o que é, ouviu, né? ou tem algumas funções, algumas frequências específicas que pode ter alguma perda. Então, primeira coisa que a gente precisa verificar é a qualidade da audição e depois todos esses outros aspectos. Essa criança realmente está compreendendo, é uma criança que tem uma boa interação social, uma criança que busca, que compartilha, que sustenta o olhar. Então, são esses outros critérios que a gente também precisa entender para saber se é uma criança que ela tem um atraso de linguagem ou Uhum, se ela tem um transtorno motor. claro. Porque, não A é? fala é motora, né? É um ato motor de falar. Uhum. Sim. Na verdade, é o ato mais sofisticado que o corpo tem. Ah, então, muitas vezes a criança, nos transtornos motores, ela compreende tudo, ela sabe exatamente o que ela quer, ela cria gestos muitas vezes. Eu me lembro uma criança que uma vez ela tinha 2 anos e 8 meses. Ele foi no consultório numa primeira sessão, aí na segunda que ele veio, ele olhou para mim, fez assim, né, balançou as mãozinhas e balançou o bumbum assim que ele queria brincar com o coelho. Sabia Ele bem falou, comunicar, Ele né? sabia Só não se sabia falar. comunicar, mas ele não conseguia fazer nem vogal. Entendi. Então, um atraso motor de fala clássico, né? No Uhum. caso dele era uma apraxia. Então, hoje a gente já sabe diagnosticar isso muito precocemente. E o diagnóstico precoce, ele é fundamental para o desenvolvimento. Com certeza, porque a gente atua. E aí, falando nisso, nessa questão de diagnosticar, como é que a gente fica, assim, nós, pais e educadores, no meu caso, né? Como uma postura de querer ajudar, né? Assim, a gente estimula, porque principalmente nós, assim, como pais, né? Com uma criança que você já está comparando, todos os priminhos da mesma idade estão falando, seu filho está quietinho, dá uma angústia, e aí a gente começa, atrapalha demais, assim, ai, fala mamãe, por favor, né? Fala isso aqui, copo, esse aqui, água, esse, né? A gente fica muito Ansioso, ansioso, né? né, para conseguir sanar isso. E então, e aí, vamos estimular, não vamos? Como que a gente pode ajudar? Que você acha, assim, né? O que é tecnicamente mais correto? Além de, obviamente, buscar uma opinião própria. Mas, assim, nós, né? Réis mortais aqui do outro lado, Que a como gente que a pode gente fazer pro pode não desenvolvimento. atrapalhar isso e estimular? Porque, voltando no início da apresentação, a gente fala muito, assim, de livre motricidade, de deixar a criança no seu tempo. Às vezes eu me incomodo um pouco quando fala assim, atraso, né? Essa palavra atraso. Eu falo, não está atrasado, está no tempo dela. Se ela não está falando ainda, é porque está faltando alguma coisa, não necessariamente um atraso, é uma incapacidade que precisa ser olhada. Então, assim, tomar cuidado com Cuidado. essa questão da semântica, né? Das palavras. Sim, Né? As palavras são. E rotulam também, né? Então, a sim. criança atrasada. Né? Às vezes eu me incomodo um pouco com esses termos. Vamos lá, então. Os atrasos existem, né? Uhum. E como a gente Os lida com pais e isso, né? educadores. Enquanto pais e educadores, como é que a gente pode ajudar e não atrapalhar nessa questão? É muito natural falar. Falar é quase como andar também. Respirar. É muito natural. É muito de quem nós somos. Faz parte do ser humano partilhar o que ele sabe, né? A gente vive em comunidade, então é muito natural que a fala aconteça, que essa comunicação aconteça. Quando essa comunicação não acontece, que a gente começa a se perguntar o que, de fato, pode estar por trás,
né? Quando você tem uma criança que tem uma boa intenção comunicativa, aquela criança que se comunica com olhar, com sorriso, com gesto, com dedinho, e ela não fala, não é preguiça. Uhum. Não faz sentido. É muito mais cansativo para essa criança ter que criar uma estratégia de comunicação para ela dizer aquilo que ela quer, ou ela é muito mais doloroso para ela recusar alguma coisa que ela quer, que ela queira, porque ela não consegue se comunicar. Então, não é uma preguiça, é uma dificuldade no planejamento motor. Pode ser uma dificuldade específica, por exemplo, né? E aí, falando aquilo que são os diagnósticos especificamente. Você pode ter um atraso motor, que é aquela criança que vai demorar um pouco mais, mas ela vai conseguir, né? Mesmo que se não tiver uma terapia específica, às vezes fica ali uma distorção de um fonema ou outro, é uma criança que atrasa mais, mas é uma criança que vai, mas você tem os transtornos motores e as apraxias de fala. E quando você tem um diagnóstico mais importante, você precisa de uma intervenção precoce. Porque às vezes chega com 4, 5 anos e a criança continua sem falar. Tendo um aparato fonológico E, preservado. e isso não tem a ver com se tem bom tônus, se a musculatura está bem, se tem língua presa, precisa fazer pique na língua. Gente, não existe isso, né? Se Uhum. a criança tiver a língua presa, ela vai falar. Vai fazer distorção de fonema, mas Uhum. nenhuma criança vai deixar de falar ou deixar de comer porque a língua está presa. Ela vai fazer o fonema Do jeito que vai dar, que mas vai ela vai dar, fazer. mas ela vai fazer. Uhum. Então, não é o fonema, não é tem que levar para poder cortar a língua, ou fazer isso, ou fazer aquilo, né? Naturalmente, se toda a estrutura tá ali, essa criança vai falar, não tem razão para não falar. Se ela compreende, se ela tem intenção e ela não tá falando, Aí que a gente vai investigar. e aí, O que eu tenho vivido, né, recorrentemente, é a questão dessa. É atraso, não é? As famílias chegam. E é nas escolas, né, que nosso ambiente, que a gente está o dia todo com as crianças, todo dia. Então aparecem muitos sinais, né? E às vezes a gente pede, olha, a gente precisa da opinião de um especialista para saber como lidar e também para a gente ser orientado. Você sabe disso, você já me orientou várias vezes. Ana do céu, o que eu faço agora? O que eu faço para não atrapalhar? Mas a questão toda é essa. Eu tenho percebido, sabe, uma ansiedade muito grande nas famílias e a questão do autismo, né? Como é que você está vendo tudo isso? Ai, meu Deus, se meu filho está demorando a falar, então é autista. E aí chega, essa mãe sofre muito antes da coisa toda, assim. A gente também tem que estar atento a isso, né, Ana? Você está vivendo isso também no consultório? é o tempo todo. Toda criança pequena que não fala, os pais chegam desesperados achando que é autismo. E a criança pode não falar por outras questões. Pode ser um desvio, né? E aí, mais uma vez, esses nomes, né? Que tem os desvios, tem os atrasos, tem os transtornos, né? Às vezes é uma criança que tem um desvio e que a gente precisa modular alguma questão O que seria um específica. desvio? Só para. É uma criança que está um pouquinho atrasada, que às vezes tem uma alteração sensorial ou uma alteração específica que precisa ser modulada, mas é uma criança que vai responder muito mais rápido, não tem uma questão neuroorgânica especificamente. O atraso já é mais específico e o transtorno, o próprio nome diz, o transtorno é aquela dificuldade que ela é. Vai levar para o resto da vida. E ela é vai... tão, assim, uma dificuldade dificultosa, né? É uma dificuldade que realmente causa um transtorno na vida da pessoa. É uma dificuldade maior. É algo que você precisa realmente ter uma intervenção mais específica para remediar todas as demandas que aquela dificuldade traz para a vida da criança. Uhum. Mas isso também não quer dizer que essa criança não vai se tornar um adulto produtivo, Uhum. né? Antigamente, assim, quando a gente pega, mesmo o livro de literatura, quando você pega para ler sobre síndrome de Down e outras questões de uma literatura mais antiga, como não tinha estimulação, você lê coisas absurdas sobre o desenvolvimento. Mas hoje a gente tem, e aí não é o foco, mas dando o exemplo, você tem pessoas, por exemplo, síndrome de Down, que moram sozinhas, são casados, trabalham, dirigem. E o que mudou foi a chance que essa pessoa teve de se trabalhar. desenvolver.
né, de um processo Ela foi terapêutico. percebida de uma outra forma também, né, por quem Exatamente. estava em volta, né, quer dizer, a gente, provavelmente ela teve olhares que não duvidavam, né, Possibilidade, o da desenvolvimento, capacidade né? O olhar deles, né. estava na A potencialidade. potencialidade, E com aí, certeza. perguntando o que eu posso fazer para ajudar essa criança, olha para a potencialidade dela. Ver que ela não está dando conta de umas coisas, mas de outras ela consegue fazer, né, E então esse é o grande eu desafio. falo que criança é igual planta, né, umas precisam de mais sol, outras de mais sombra, outras de mais água, enfim, a gente Tem que olhar, observar, observar. né? Todo método Montessori, o começo dele é a observação da criança. O que que essa criança está te pedindo? É, Com o corpo dela, com o movimento dela, com a intenção, qual é a intenção dela, né? E isso, pra gente conseguir se perceber esses sinais da criança, a gente tem que se diminuir, né? A gente fica pequeno para ela crescer, total. né? Para que ela cresça. E aí nós conseguimos entender, assim, olha, essa criança tá me pedindo isso, né? E muitas vezes ela fala com silêncio, né? Sim. E o É. silêncio fala muito. Muito. E às vezes dói, né? Opa! E até falando sobre como é trabalhada a questão da linguagem, acho que vale você falar também um pouquinho como é isso na escola e no É. método Montessori, né? Legal. Eu vou Porque falar, mas que fazendo uma pergunta, assim, um bate-volta é, com a Ana, porque assim, a gente em Montessori fala da educação sensorial, né? Usar sempre, assim, estimular sempre, trabalhar sempre com os 5 sentidos da criança, né? E essa aquisição de linguagem, ela sendo sensorial, quanto mais sensorial, melhor ainda, né? Então, por exemplo, no caso das letras, a gente trabalha as letras de lixa, quer dizer, a criança sente a letra com o corpinho, com o tato. A gente faz, né, treino no ouvidinho para parear sons iguais. Então, Montessori percebeu isso, né? Imagina, no início do século, 1900 e pouquinho, ela já estava assim, vamos estimular todos os sentidos da criança. E no método a gente faz, né, o tempo todo tá com esse trabalho sensorial. E aí é isso, né? Como que sensorialmente, né? Eu sei que você está num ambiente de clínica, né? É diferente do meu ambiente, que eu estou ali num grupo, eu não posso fazer nem como psicóloga, eu não posso fazer uma psicologia clínica dentro de uma escola, ela Sim. é institucional. Mas assim, como é que é, né? Isso para você? Como é que a gente casa o seu trabalho com o nosso da educação sensorial da fala? Olha só, sofisticar isso com essa ferramenta sensorial que a gente tem, né? De estímulos sensoriais. Não tem outro jeito. Assim como faz fazendo desse jeito, né? E com Porque todos os sentidos, né? Não dá para falar assim, vamos cobrir o pontilhado da letra L até depois de amanhã. né, então, assim, tudo que a gente sabe pela recepção da informação pelos órgãos do sentido. Então, eu ouço, processo essa informação e gravo. Vejo, salvo essa informação e depois eu começo a fazer a associação. A linguagem é justamente isso, essa capacidade de fazer a associação dos conceitos visuais, auditivos, sensoriais. Então, por exemplo, quando você tem uma criança que tem uma desorganização sensorial, é uma criança que é mais agitada, ou é uma criança que tem muita refuta ao toque, ou pode ser ao contrário, uma criança, Que né, que é se joga. hiporresponsiva, que na hora que você vê, a criança tá lá e o tempo todo, né, pegando e abraçando e beijando. Então, essa avaliação, essa percepção sensorial, e é o que você disse, né? Como uma planta. Tem criança que precisa de mais água, tem criança que precisa de menos, né? Então, tem criança que vai precisar de mais abraço, tem criança que vai precisar de menos, tem criança que precisa de mais estímulo auditivo, tem criança que vai precisar de mais estímulo visual, e tem criança que responde melhor a um tipo de estímulo, e a outra responde de outro jeito, mas é impossível você fazer construção linguística sem os sentidos. Os 5, né? Os 5. Por isso que é o problema das telas, né? Me ocorreu isso. Porque a gente só está trabalhando um Só sentido, né? visual auditivo. E auditivo. E às vezes, se tiver um touchzinho, a ponta do dedo, né? É, Mas é tão ruim, né? Mas Por causa falta a disso. interação, Sim. falta essa troca, a mediação do outro. uma das perguntas que eu ia fazer era exatamente se hoje você tem sentido com a questão das telas, se isso pode atrasar a fala, se isso pode. Como o pai e a mãe pode identificar e dosar nessa questão de telas, ou uma recomendação mesmo de evitar telas, qual que seria, assim? A gente tem várias pesquisas da ASHA, que é a Associação Internacional de Fonoaudiologia, mostrando o impacto que as telas têm no desenvolvimento das crianças.
Principalmente porque a tela, se você disponibiliza isso de alguma forma mediada por algum curto período de tempo, você pode até ter algum benefício, por exemplo, quando você apresenta uma segunda língua, alguma coisa nesse sentido. Mas não é isso que acontece. O que a gente vê é que as crianças ficam 2, 3 horas expostas sem nenhuma mediação, né, sem nenhuma troca sobre aquilo que está acontecendo, e a tela acaba virando um subterfúgio, porque criança dá trabalho. E tira a Total. criança da concretude do mundo, né? Exato. Isso é que é ruim A também, porque a criança gente não está falando de explora, experiências sensoriais, quer dizer, você vai deixar de trabalhar os sentidos, né? ela só recebe. Ela Uhum. recebe, mas ela não tem tempo de processar isso. Não processar aquela informação visual auditiva, mas de ter a transformação daquele conceito. Porque quando eu tô ali, né, e tô brincando, por exemplo, numa marcenaria, que eu tô construindo algo novo, ou que eu tô com os blocos, ou que eu tô com os meus amigos, e a gente constrói alguma coisa e brinca de pique-pega, a gente está transformando aquele conteúdo que a gente aprendeu. Cada brincadeira nova, eu aprendo uma coisa nova. Eu aprendo Uhum. uma regra social, eu aprendo uma palavra, eu aprendo um jeito, eu aprendo uma sensação, eu aprendo uma emoção, eu aprendo um desconforto porque eu me cansei, porque eu briguei, porque o João chutou não sei quem. Então a gente vai se construindo. Nessas relações sociais, a gente se constrói como sociedade, né? Certamente. Quando a gente pega, tem um estudo muito legal da Harvard, do Departamento de Desenvolvimento Infantil, que eles colocam que até 3 anos o que a gente realmente precisa é dar afeto, porque é o que a criança vai construir ali, é, o arcabouço, né? Essa estrutura que ela vai carregar socioafetiva para o resto da Mas da vida. vida. E até 6 anos, essa estrutura cognitiva, Uhum. essa organização. E se a gente for pensar, nós somos linguagem. Nós somos o nosso pensamento, nós somos Uhum. aquilo que nós pensamos. Somos os nossos valores, a nossa cultura, a nossa fé, tudo que a gente sabe. E a gente só sabe todas essas coisas e a gente só tem a fé, a cultura e todas essas coisas por meio da linguagem. Então, toda criança que tem uma alteração de linguagem, ela tem alteração de comportamento. Por Entendi. isso que fica essa coisa, é autista. Uhum. Porque se ela tem uma defasagem no processo de linguagem, ela tem uma defasagem ou uma dificuldade no processo de autorregulação. E ela vai também ter perdas sociais, né? Exato. Pedagógicas, sociais, entre outros. Mas assim, daí até, né, como mãe mesmo, né, que comecei a deixar um pouquinho de telas agora, né? Minha filha fez 2 anos, semana passada, e aí eu fiquei muito nessa pegada que eu li algumas coisas, não sei se é exatamente isso que tá certo, mas que pelo menos evitar até os 2 anos. Uhum. E aí a gente já tinha liberado de vez em quando, de final de semana, muito nessa interação, ou comigo ou com o pai, um momento nós vamos ver um filme juntos. Então eu coloco um filme, e aí a gente sempre optou por filmes mais longos, que se ela cansasse, ela não sabe que pode passar pro próximo. Então ela desencana e vai fazer uma outra coisa e vai brincar. E aí agora, com que ela fez 2, a gente falou, uma vez por final de semana, ou sei lá, no sábado e no domingo, um pouquinho tudo bem. E sempre fica um pouquinho desse questionamento, né? Se é assim, ou se tudo bem liberar mais cedo. Qual que deve ser a orientação para nós pais, assim, em relação a isso, né? A telas, porque hoje é uma questão, né? Tá por aí. Então, as regras, elas são feitas para a maioria, né? Então, quando a Sociedade Brasileira de Pediatria ou na ASHA vai lá e diz que é proibido até 2 anos, é porque é muito difícil que as pessoas tenham essa medida, esse controle. E bom senso, né? Porque a partir do momento que liberou, liberou. E se a Uhum. criança está chorando, é muito mais fácil você dar tela. E às vezes, né, eu acho fácil uma palavra ruim. Eu acho que é mais confortável emocionalmente. Porque não é fácil uma criança gritando. Com certeza. Não é fácil uma criança dando birra. Não é fácil. Não. Né? E agora, como mãe, eu vejo que, meu Deus do céu. Né? Você tá ali no restaurante, de repente o menino dá uma birra, nossa, levanta e sai. Né? Outra estratégia é você dar a tela e o menino ficar. E então, é delicado isso, Uhum. quando a gente pensa numa estrutura, principalmente
porque antes a gente tinha famílias muito mais numerosas, Uhum. né? Uma rede de apoio Eu ali. sou uma de 5. Então, Eu sou uma de 6. e na minha casa era uma média de 12 crianças, porque tinha os vizinhos da rua. Então, um educa o outro, um brinca com o outro. Então, a gente se intertia o tempo todo. Uhum. E a gente está falando agora de famílias que o pai e a mãe trabalham muito e que às vezes você tem uma criança e não tem nenhuma outra criança Para falar com ela, né? para falar com ela. Então, é uma criança que convive basicamente com o adulto. Adulto. E o adulto vai, compra um monte de brinquedo, deixa à disposição e ele não sabe que ele tem que sentar e brincar. Porque a criança não sabe como ela brinca. Uhum. A gente tem que ser essa interface, ser esse mediador. E aí eu acho que até ela entra nesse momento, assim, do que eu não sei o que eu faço. Uhum. E eu acho que a escola é muito importante nesse contexto, quando você tem essa realidade de você ter uma criança sozinha, ou você não ter uma rede de apoio, uma boa escola infantil faz Esse papel, esse né? papel. Que social, foi o meu né? caso, assim, eu acho que eu consegui, vou usar essa palavra assim, deixar a tela para agora, com 2 anos, porque a minha rede de apoio foi a escola. Então, minha Sim. filha vai na escola desde os 9 meses. Então, durante a semana, no momento que eu estou com ela, eu optei, Tá com né? ela, E aí, né? lógico, E aí você dentro tá da com minha ela, realidade é. faz sentido conseguir não colocar, mas realmente fica sempre essas dúvidas, né? Assim, se pode, Ó, se não falar em pode. escola, eu vou fazer uma pergunta agora bem prática também. Atraso de fala e outra língua, bilinguismo, né? A gente teve um boom de, eu quero que escola bilíngue, é lindo, criança pequenininha falando inglês. Isso E ajuda, aí, atrapalha? atrapalha, ajuda? Como é que é isso, né? Quando começar a apresentação de uma outra língua, né, enfim, outro vocabulário, outra Então, léxico? assim, antigamente, se você for ler, você vai ver que criança com atraso de fala era proibitivo uma segunda língua, né? Hoje a gente não tem isso. Hoje não. Cada caso um caso. Cada caso é um caso, tá? Eu tinha uma criança que eu atendia aquele síndrome de Down, 9 anos, alfabetizado em português e inglês. Tranquilo. Não verbal, porque tinha uma apraxia severa. Mas o desenvolvimento foi. Você pode só explicar o que é apraxia? Apraxia, apraxia é um transtorno motor de fala. Não Então, tem a praxis. não né? tem Eu sei o que eu quero dizer, Uhum. eu penso, mas quando eu mando o comando para minha boca não executa aquele movimento. Entendi. Então, é aquela criança que você olha para ela, você vê que ela tá tentando falar, mas ela não consegue dar o comando. É como se tivesse uma desconexão entre esse comando cerebral e os A músculos. intenção e o conseguir falar, né? A Isso, execução da fala. a né? execução. Então, O bilinguismo. o bilinguismo. Você tinha isso, né? Que era proibitivo. Hoje não. Hoje o que as pesquisas mostram que crianças bilíngues, elas são mais ágeis na resolução de problema. Porque elas conseguem ter uma estrutura organizacional cerebral mais ágil. Essa mudança da chave, porque a estrutura, por exemplo, do inglês e do português, a estrutura gramatical, sintática é diferente. E a criança acaba tendo uma flexibilidade maior nessa estruturação. Isso é a pesquisa que foi feita na Harvard. Mas, mais uma vez, depende do contexto. Depende se essa família também entende o que essa criança está dizendo. Né? Porque às vezes você coloca essa criança numa escola bilíngue e não tem ninguém em casa. Essa é uma criança que tem uma dificuldade específica para fala e não tem ninguém que dê um suporte quando ela tentar falar alguma coisa. E muita gente, um parênteses, né, que é a escola bilíngue porque não fala. Eu não falo que eu gostaria que meu filho falasse inglês sem sotaque. Já ouvi isso o tempo todo. Né? Então, também tem uma projeção aí de uma frustração. E aí ganha mais essa função, né? A criança Exato. que é mais pesada. Mas é a questão da aprendizagem. Por exemplo, se fosse uma recomendação, assim,
Seria colocar numa segunda língua ou não, tudo bem também mais tarde? Uma criança pequena, ela não vai aprender um segundo idioma. Ela vai desenvolver. Uhum, Diferente de uma criança mais velha ou uma pessoa, né. Por uhum, exemplo, se hoje eu for aprender japonês, eu tenho que aprender uma nova língua. uhum, Se desde pequeno eu sou inserido no contexto de uma língua diferente, essa língua vai ser desenvolvida como a outra. uhum. Então é um processo de desenvolvimento, é diferente, não é um processo de Entendi. aprendizado. Obviamente, se você tem realmente uma escola que seja bilíngue, ou De que você imersão de mesmo. imersão, não é uma aula por semana, Uhum, né, mas é um processo de imersão, então os comandos são em uma outra língua, então ela às vezes eu dou um comando, por exemplo, vamos fazer um paralelo inglês-português. Alguns comandos são em português, uma parte da manhã em português, outra é em inglês, então são sempre os mesmos comandos, a criança vai fazendo uma associação e desenvolvendo isso de forma natural. Ela não está aprendendo, E não aí uhum, é, ela vai absorvendo todos os fonemas, e aí é né. um processo natural, é o processo de desenvolvimento comum da linguagem. Então ela não passa por um processo de aprendizagem, é de desenvolvimento, quando é uma criança que é colocada muito cedo. É como se fosse né, em casa, quando você tem um pai, por exemplo, francês e uma mãe alemã, sei lá, sei. né, e cada um falando a sua língua. E é natural, né. É É, natural. mas pelo que eu estou entendendo, então, assim, é cada caso um caso. Às vezes, a criança que está com alguma dificuldade, né, no desenvolvimento, a outra língua pode ajudar, às vezes não, né. Então tem que ficar atento. Depende muito do suporte que ela tem, Uhum, né, do suporte que ela vai ter, principalmente crianças que, quando começam a falar, às vezes, 2, 3 anos, ainda falam com monossílabos, e tem uma dificuldade de produção muito específica, se ela está inserida no contexto do português e inglês, é mais natural que ela use o inglês para tentar, porque é mais Mais fácil fácil. do que o interessante. português. Então, se ela está num contexto onde ninguém entende nada do que ela está falando, você acaba não dando o reforço que essa criança precisa, porque E o é mais outro não. frustrante, É né. mais frustrante para essa criança, porque o outro não compreende o que ela está dizendo. Porque essa adivinhação que a gente faz da fala da criança é fundamental para o desenvolvimento dela, porque a gente está validando a intenção, a gente está complementando a fala dela. Então a gente, filho, você quis dizer tal coisa? Ah, então você quer isso, a mamãe vai te ajudar, a mamãe vai pegar para você. Então você vai validando aquela intenção e aquele conhecimento vai se solidificando. Internalizando. Legal. E Bacana. eu acho assim, só também seria legal se você pudesse falar algumas dicas relacionadas a que os pais, né? Porque a gente fica ansioso, né? Quando a criança está desenvolvendo a fala ali, o que a gente pode fazer para ajudar nesse desenvolvimento, ou como diz no Montessori, não atrapalhar, né? Que a gente, né? Por exemplo, sei lá, eu pesquisei um pouquinho, daí na época falava, tenta não completar, esperar o que a criança está falando, falar a palavra certa, correta, sem ficar criando apelido para tudo. Então, assim, foram 2 recursos que eu escutei, não sei se é exatamente isso, mas quais são essas dicas, assim, digamos, mais, fáceis que os pais conseguem implementar no dia a dia, no momento que o filho começa a falar? Eu gosto muito da abordagem do Hanning. E ele parte do pressuposto, né, a abordagem parte do pressuposto que o desenvolvimento da linguagem, ele acontece o tempo todo. E em todas as atividades da vida diária, na hora do almoço, na hora do jantar, do café da manhã, do passeio embaixo da quadra, na hora do banho, na hora da troca de roupa, é momento de desenvolvimento. Então ali a gente está conversando, ali você vai, né, contando: "Ah, filho, vamos escolher tal roupa? Que roupa que você quer? Você quer uma camiseta? Ou você quer ou você quer É colocar". importante dar um modelo, né. Você quer a xícara ou o E copo? aí você vai Né. mostrando, então você vai ali, não é só fazer para criança, mas você conversa: "E aí, como foi seu dia?", né. Meu filho tem 1 ano e 2 meses, a gente bate papo. Eu não entendo nada do que ele tá falando, mas aí eu falo: "Não acredito, filho, foi isso que aconteceu?", ele: "Ah, meu dia, meu dia". "Não, filho, É, mas adoro essa foi conversa. isso mesmo?". Aí eu falo: "Você tá com saudade da vovó?". Ele: "Bobó". Eu falei: "Então vamos ligar". E nós fizemos um FaceTime hoje com a minha sogra. E aí ele: "Bó, bebã". E eu: "Ai, meu Deus, a vovó não veio hoje, né, filho, você tá com saudade". Então é isso, assim, é você trazer de uma forma natural. Natural. O desenvolvimento, ele é natural, Uhum. né.
Então, na hora do banho, essa água tá tão quentinha, que é o sensorial. Essa espuma. Legal. A gente brinca de perder o sabonete. E aí, ele não conseguia de jeito nenhum. Agora, ele segura o sabonete na hora do banho. Na hora que ele agora ele já consegue segurar, mas tem hora que ele solta e faz... e fala, não acredito, perdeu o sabonete. Ele... Aí ele vai e pega de novo. Então, são coisas tão simples. Eu brinco assim, o presente que ele mais amou até hoje foi uma caixa de papelão. A minha filha Que veio o a presente. minha filha era... né? Minha filha amava embalagem na embalagem, pasta de dente, quando termina, que fica fininha, ela juntava todas. Brincavam com aquelas pastas de dente. Um monte. Então, assim, ele ganhou 1000 presentes, né? Mas o presente que ele mais amou, que ele ficou horas, foi uma caixa de papelão, que eu comprei uns pratos e veio uma caixa maior. Eu coloquei ele dentro da caixa e a gente andou pela casa como se fosse um caminhão empurrando ele. Ele amou. A segunda coisa que ele amou foi a gente foi viajar, eu coloquei ele na alça da mala e a gente foi passeando como se fosse carrinho. Então, você vê, a gente não precisa de brinquedo, a gente não precisa de nada caro. A terceira coisa que ele ama, panela. Ixi, A Marla panela, fala muito rodo, vassoura. Agora, A vida pano. prática, né? Agora, nesse momento, é o sapato do pai. Ele abre e quer tirar todos os sapatos do armário. Então, assim, a gente não precisa ter uma estrutura super sofisticada. A gente não precisa ter brinquedos super caros. A gente precisa ter a gente presente. Você precisa ter seu corpo. Qualidade de interação. Qualidade né? de Muito interação. legal. Você com o seu corpo e Se presente, comunicando. você tem tudo que você precisa. Pra Essa desenvolver interação. O restante é papelaria. Muito legal. Muito O legal. restante é papelaria. Não, então eu acho muito legal falar isso, porque no fim, toda vez que a gente tá conversando aqui, a gente tá trazendo vários temas, tem muito a ver com a relação que você desenvolve com seu filho, né? A Totalmente. conexão, é sempre isso, né? Então, assim, você ser verdadeiro consigo, com seu filho, tá ali presente, né? Então, eu acho isso bem legal. A gente tem um quadro que a gente tem trazido sempre no final dos nossos episódios, que é o momento desabafo. Então, assim, a gente viu tudo que é certo, tudo que é legal e tal, mas qual que é aquele momento que não foi fácil fazer tudo isso, ou que a gente fez diferente, ou que depois fala, putz, por que eu fiz dessa forma? E aí a gente convida, não sei, com seu filho agora, você tá passando por Nossa, essa. eu O que tenho. você tá fazendo de errado? Eu brinquei com meu marido assim, eu falei, olha, eu posso viver mais 8 encarnações que ainda tô na dívida. Porque todas as coisas que eu achava feio, eu pago língua. Todas, é um grande assim. pagar de língua. Assim, sabe? Dei chupeta pro meu filho. Ele não queria pegar chupeta. E eu dei chupeta porque Eu dei eu também. tive depressão pós-parto. E foi super difícil no começo, sem rede de apoio. E eu dei chupeta e tá tudo Tudo bem. Os bem. americanos chamam de pacifier, Pacifier, né? exatamente. Pacificador. As minhas não pegaram. Então, assim, dei chupeta. E tá tudo bem, Uhum. sabe? Meu filho, eu sou fono. E até hoje ele não come direito. Vai começar, inclusive, terapia semana que vem. Vai fazer fono, vai fazer TO. Porque ele não come direito. Né? Ele tinha que estar mamando até 500 ml dia, ele mama 800. Tem dia que come, e aí eu já fiz de tudo, já fiz BLW, já fiz papinha, Olha, já amassei. tá faltando você ouvir o nosso episódio de De alimentação. Eu falei pro A meu... gente manda, a gente Vamos manda. Eu mandar. vindo pra cá, eu falei pro meu marido, a gente passou na frente da morada, eu falei, vamos colocar o Otávio? Porque ele vai aprender a comer na creche. A minha filha aprendeu a comer na creche. Aí eu falei Ela assim, começou com 9 vamos meses. colocar, a gente põe todos os dias de manhã, eu tenho certeza que a Marla vai fazer o Otávio comer lá na creche. Eu não, as outras crianças. Não, né? Na hora que ele vê todas É as isso crianças aí. comendo e Ixi. tal, ele vai comer. Legal, é isso E mesmo. é isso, então assim, Eu recomendo. né? E hoje eu tava na terapia, né? Porque eu acho que não tem como terapeuta não ter terapeuta. Com certeza. Tá? Você não se salva, né? Não salvou Né? sem se salvar, né? Total. Então, assim, não largo minha terapeuta por nada nessa vida. E eu dizendo pra ela, assim, o quanto que a maternidade tá me desconstruindo. Ah, mas é pra isso que serve, entendeu? Todas as suas verdades absolutas perdem a validade. E antes eu já tinha muita empatia com os pais. Hoje eu tenho outra visão, assim, eu tenho muito mais empatia. E hoje, é uma coisa que até essa semana eu fiz reunião com a equipe, eu falei, gente,
tem dia que tudo que você precisa é ser colo, Uhum. né? Eu sei que você tem um monte de fonema que são fonemas alvos e palavras e tudo, mas tem dia que essa criança precisa de um colo. E tem dia que essa mãe precisa de um colo. E tá tudo bem, Sim. né? Então, às vezes, a gente fica. E o colo vai fomentar muito mais a linguagem do que a gente imagina, porque a gente também é um ser afetivo, né? Total, né? Social e afetivo. É, Total. total, né? E é muito Afeto é difícil tudo. essa relação social sem uma afetividade. Com certeza. E isso a inteligência artificial não vai substituir, mas Não esse é vai. assunto para o Outro próximo episódio. temporada. Mas sabe que até, assim, a Suécia acabou de mudar, porque a Suécia tinha mudado, as escolas estavam usando tablet. Ah, eu vi E aí a isso. Suécia acabou de mudar isso e estão voltando para os livros. Bom É, demais, bom né? demais. Que é sensorial, Que né? é sensorial. Ver que com a é isso. mão. É muito bom. Eu sempre falo, né? Aprender com a mão em É, Montessori, né? sim, as E- mãos são o principal. A Montessori sempre falou, a mão é o objeto da inteligência, da construção da inteligência da criança. Sim. E qual é o seu momento de desabafo? Ai, eu vou contar um segredo. Eu lembro quando minhas meninas estavam pequenininhas, né? E eu nunca tive esse problema assim, ai, qual que será a primeira palavra que ela vai falar? Tem que ser mamãe. Não, eu ficava no ouvidinho dela assim, papai, papai. Ó, tá te chamando. Isso eu fiz. E foi ótimo elas falaram papai antes de mamãe. Eu fiquei muito feliz com isso. Esse é o meu segredo. Mas Adoro quando chamava papai. o meu marido também, o Otávio falou primeiro papai, eu ficava papai. Papai. Até porque é mais atenção. fácil, é o fonema anterior ao ban, né? Então. A Perfeito, Cecília lá em amei. casa é uma briga pra saber, porque assim, ela começou a treinar mamã, só que o Igor fala que não era intencional, e eu falo que é, e tem vídeo dela falando mamãe. Só que só sei que a hora que ela deslanchou a falar, só falava papai. E tem um vídeo, inclusive, gravado, que eu fico assim, filha, fala mamãe. Ela, papai. Fala mamãe, filha, papai. Aí 200 vezes, e realmente, ela ficou um tempão. Ah, isso é Me deu um gelo maravilhoso, umas né? 3 semanas até ela falar mamãe. Mas o meu momento de desabafo, assim, eu acho que pra mim, o momento, assim, né, que a gente trabalha, isso faz terapia, pensa em como fazer, mas é sempre a tal da comparação também, né? Ai, Que meu Deus. os filhos começam nessa coisa do desenvolvimento e aí tem que andar com um, aí tá bom, andou com 1 ano e 20 dias, e aí falar as palavrinhas e tal. E de repente você conversa com amigas que já passaram e aí toda vez eu paro, não, calma, a gente não tem a lembrança exata. Que fala assim, ela já falava, ou já tal coisa. E aí você começa, minha filha já tá com tanto e não tá. E a Cecília fala pra caramba. Ela fala. Só que assim, foi até engraçado. Aí ela já tava falando as palavrinhas, já tinha juntado tanto, mas na minha cabeça, né, comparativo, eu falei, gente, mas eu acho que já não tem que cantar, já não tem que Aí a gente foi na pediatra, pediatra, né, fazendo as perguntas. Não, fala. Eu falei, ela fala isso, né? Mas assim, outras coisas ainda não. E foi muito engraçado. A gente saiu da pediatra, ela começou. Pá. Eu falei, olha, ela escutou o que eu falei. E aí foi engraçado. No dia seguinte, ela desandou a falar e não parou mais. E fala pra caramba. Mas eu acho que essa é um segurar a ansiedade, assim, que é um desabafo, porque às vezes, né, mesmo você pensando, refletindo, a comparação ela fica ali, né? Fica, total. Rondando, né? E é um desespero. É um né? desespero, exatamente. É, se entrar no Google, então. Aí sem Aí, parar. lascou tudo. E aí, pra finalizar, né, esse papo super gostoso, e assim, acho que é um papo que vai trazer muita luz pra muitas pessoas. A gente trouxe algumas perguntinhas rápidas, bem pensou, falou. Então, assim, só pra dar um norte, né, quando eu devo procurar uma fono, assim, qual é esse momento? Teve dúvida, procure. Teve dúvida. Porque o que eu vejo, assim, demora muito. Porque um fala que não, o outro Na dúvida. na dúvida, procure. É melhor chegar cedo. Assim, eu nunca vi uma família super chateada porque começou o processo terapêutico e a criança explodiu de falar. Ai, meu filho tá falando muito. Não Não devia ter existe. ido. É. Não existe o contrário. Então, É. assim, esperar não é bom. Se ficou com dúvida, Se quer dizer que ficou com talvez tá dúvida, na hora de procure, ir, é. né? E o que realmente precisamos ficar atento em relação ao atraso de fala, assim? Quais são os sinais, esses primeiros sinais para... Basicamente, se essa criança compreende o que você diz, se ela responde à sua interação e se ela se comunica com você. Não é? Então, a gente se comunica com olhar, com gesto, com sorriso, com toque. Agora, eu não posso ficar só nesse tipo de comunicação. Uhum. Então, Tem que ir tem que né, ir tem sofisticando. Entendi.
E aí, para finalizar, a nossa pergunta sempre, que é o nome do podcast, né? É possível fazer diferente? É como nós todos, então, assim, pais e educadores, podemos impulsionar esse desenvolvimento da fala, né? Que você falou que é natural, mas se tem alguma coisa que a gente pode fazer para... Sendo simples e estando presente. Se você for simples, simples que eu digo é usar cada oportunidade que você tem na hora que você está fazendo a comida, na hora que você está trocando a fralda, na hora que você está dando um banho, na hora que você está passeando. Ser simples e presente. Então, eu estou fazendo aquilo, mas eu não estou com o celular. Eu estou ali, eu só estou ali com meu filho. E a gente vai conversar, a gente vai se beijar, a gente vai apertar, a gente vai sentir, ai, tá calor, tá frio, esse aqui tá gostoso. É isso, é aconchego. Se você for simples e presente, Esse recado é muito resolve. bom, né? Isso é lindo. Então, Muito acho que é isso. bacana, Ana. Muito obrigada, assim, me sinto honrada de ter você aqui, né? Já encaminhei várias crianças para pedir essa luz, acalmou vários corações, né? Seu talento, que é perceptível, né? Com certeza. E queria, assim, fala dos seus contatos, seus e-mails, com certeza muita gente, depois de te ouvir, vai querer Como a gente buscar te acha, é. onde a gente te encontra. E mais uma vez, obrigada, assim, do fundo do meu coração. Agora, com Nossa, você. a gratidão é minha, assim, do fundo do coração também. É muito bom a gente poder partilhar e, acima de tudo, ser luz na vida das famílias, né? É muito bom quando a gente consegue dar um alento, acalmar um coração de mãe. E agora, como mãe, eu entendo isso total, assim, como é importante. Hoje eu até dizendo com a minha terapeuta, falando como eu era empática, mas eu tenho sido muito mais. E aprendido sobre esse acolhimento, quanto é fundamental. Porque muitas vezes a gente se sente muito desamparada. Nossa, Total. com certeza. E aí você ter um colinho assim, quentinho, Que te gostosinho, entende. faz muita diferença. Com certeza. Para encontrar a gente, Instituto Fale. A gente está no Instagram, tem o site, que é institutofale.com.br. Lá você vai ter outras informações sobre o Instituto, sobre a equipe. E eu tô lá também. Qualquer coisa me manda uma mensagem. Legal. E a gente também, né? Nosso bate-papo vai estar nas redes sociais da Morada, @MoradaMontessori, e no meu Instagram pessoal, @Marla Simonini. Então é legal a gente se comunicar por ali também. Com certeza. No meu caso, meu @JuliaWeb, né? Mas o meu é pessoal, então caso alguém queira bater um papo, trocar uma ideia aí de mãe para mãe, trocarmos dúvidas. E é isso, queria só agradecer mesmo. Muito obrigada, Ana, e até a próxima. Gratidão enorme.